Então, muito boa tarde. Nós agora vamos aterrar em Portugal, depois de termos passeado um pouco por todo o mundo. E eu quero começar por agradecer o convite à Cláudia Vasconcelos para estar aqui, para participar aqui. Não é a primeira vez, como bem sabem. E o desafio que me fizeram foi falar das perspectivas económicas para Portugal na atual conjuntura. Como percebemos pelas intervenções anteriores, não é, se sempre foi difícil fazer, olhar para o futuro, hoje ainda é mais difícil. Nós na economia dizemos muitas vezes que as previsões são feitas como se estivéssemos a conduzir um carro a olhar pelo retrovisor. E, portanto, estão a perceber os riscos que enfrentamos, sobretudo nesta conjuntura tão difícil que hoje, e tão complexa e até tão perigosa como aquela que hoje vivemos. Eu vou começar por olhar para fazer um retrato do ponto de situação, daquilo que, onde é que nós estamos, e começando por olhar para o lado mais luminoso da economia portuguesa. Nós, aquilo que verificamos é que a economia portuguesa nos últimos anos tem crescido acima da média europeia, um crescimento fraco, mas acima da média europeia. O emprego tem atingido níveis máximos históricos. Nós ultrapassámos a barreira dos 5 milhões de empregados, a população ativa tem subido por via até da imigração, a inflação, tal como na zona euro e nos Estados Unidos, foi controlada, acabou por estar controlada com menos custos do que aqueles que antecipávamos. Tudo indica por algum apoio da parte dos governos, mas também e eventualmente pelas poupanças acumuladas durante a pandemia. Do lado das contas públicas, temos as contas públicas equilibradas, temos um consenso, finalmente, na sociedade portuguesa sobre a importância de contas públicas controladas e consolidadas. Vamos ver até quando. Essa é uma questão para o debate. A dívida pública também a descer, as previsões vão nesse sentido, os dados são da base de dados da Comissão Europeia, da AMECO, e Portugal sai, e vai sair, já saiu o ano passado, do top 3 dos países da zona euro mais endividados. Além disso, isto não é apenas uma realidade do Estado, é uma realidade também de toda a economia, com uma redução muito significativa do endividamento da economia portuguesa, quer das empresas, quer das famílias, e a dívida externa líquida, como podem ver, está nos 53,75% do PIB, dados do Banco de Portugal. Mas depois temos o lado lunar, ao lado menos luminoso da nossa economia. São desafios que nós, eu pelo menos desde que sou jornalista, desde a formação em economia, que ouço falar deste desafio, que é o desafio da produtividade medida pela produção por trabalhador. Nós, quando nos comparamos com os países, com a área do euro, com a União Europeia, o retrato não é muito animador. Nos últimos 10 anos, nós passámos da oitava posição, da oitava pior produtividade no quadro da União Europeia, para a quinta pior posição no quadro da União Europeia, ultrapassados por alguns países do alargamento. Nós temos ouvido várias vezes várias notícias sobre este assunto. Houve um enorme debate muito apaixonado relacionado com a Roménia, medido pelo PIB per capita em paridades de poder de compra, e esta é, de facto, uma das grandes preocupações. O outro lado é quando nós olhamos para o capital, o estoque de capital por trabalhador. Neste estoque líquido de capital por trabalhador, vemos, de facto, a imagem do fraco investimento, quer público, quer privado, que ocorreram nos últimos anos. Neste momento, as perspectivas da Comissão Europeia, que estão integradas na base de dados da AMECO, aquilo que podemos ver é que está abaixo dos 50% daquilo que é o capital por trabalhador no quadro da União Europeia. Estes dois fatores, obviamente que têm
condicionado a evolução da produtividade, ou este fator tem condicionado a evolução da produtividade da economia portuguesa e, como nós sabemos, é determinante para aumentar o crescimento, é determinante para aumentar os salários. Precisamos de investimento, temos o Plano de Recuperação e Resiliência. Houve um enorme debate sobre o facto de se ter concentrado fundamentalmente no setor do Estado. O Estado investiu muito pouco desde 2015. As contas que se podem fazer, se olharmos para aquilo que foi a formação bruta de capital fixo executado do Orçamento de Estado, até o ano passado, o Estado investiu menos do que no tempo da Troika. Portanto, o setor público está muito degradado em matéria de investimento e o setor privado também, e não se percebe porque é que o investimento também não arranca, é sempre para o ano, esperemos que seja este ano. Todas as revisões em baixa, por exemplo, que são feitas pelo Banco de Portugal nas suas previsões, geralmente baixam a projeção de investimento. A partir do retrato, vamos olhar para os caminhos possíveis e até levando em consideração as apresentações, quer do Bruno como do Luís, ver como é que os eventos do exterior nos podem afetar e de que forma nos podem afetar. Por tudo aquilo que ouvimos, quer a pandemia, quer a guerra na Ucrânia e os outros conflitos que no Médio Oriente, no Mar Vermelho, e a possibilidade do alastramento deste conflito, os reajustamentos a que estamos a assistir e que o Luís também referiu, ao nível das placas tectónicas geopolíticas no mundo, a ascensão dos nacionalismos e até uma potencial viragem à direita do Parlamento Europeu, que vamos já a países, a Holanda vai começar já a votar amanhã, a maioria dos países vota no dia 9, tudo isto converge no sentido de políticas de autonomia estratégica. Nós não ouvíamos falar de política industrial há décadas mesmo, a partir da pandemia, quando a Europa de repente descobriu que nem conseguia produzir máscaras, começámos a ouvir falar de política industrial e as políticas de autonomia estratégica vão estar na ordem do dia e têm estado já, não estou a dar novidade nenhuma, têm estado já na ordem do dia, assim como as políticas protecionistas, como aliás ouvimos agora referir ao Bruno. As políticas protecionistas vão estar e estarão na ordem do dia e muito provavelmente, se o Parlamento Europeu virar à direita, esta tendência pode reforçar-se também na Europa. E este movimento de reajustamento da globalização é um movimento que se assiste não apenas nas empresas, como o Bruno referiu, com a redução das cadeias de produção, com a escolha de países amigos para produzir, ditado agora mais, não pela pandemia, mas pelos conflitos que estamos a enfrentar. Este reajustamento da globalização é também aquilo que também vai começar a ser ditado pelas políticas públicas dos Estados. Neste quadro, que vantagens é que Portugal tem? Uma das vantagens é a energia. Nós acabamos por ter um impacto relativamente limitado daquilo que foi o conflito na Ucrânia e as suas consequências em termos energéticos, em parte pela nossa menor, pelo aumento ou pelo peso que as energias renováveis já têm em Portugal. Depois temos outra vantagem que é a segurança, pelo menos até agora, e temos as qualificações que até exportamos. Isso podem ser vantagens neste novo mundo. Quais são as desvantagens? As desvantagens são conhecidas e são elas também bloqueios para o aumento da nossa produtividade, que é uma burocracia enorme, muitas entidades para se tomar uma decisão de investimento, um regime fiscal muito complexo e pouco amigo do investimento direto estrangeiro, e depois a justiça administrativa e fiscal, que é com atrasos incompreensíveis.
Quais são as ameaças internas que nós temos a médio e longo prazo? Não são muito diferentes daquelas que existem um bocadinho por todo o mundo, ou seja, a demografia, o envelhecimento da população é um problema que enfrentamos e que, eventualmente, pode ser a par com a da demografia, temos o problema da saída dos jovens para o estrangeiro. A questão é se a imigração consegue resolver este problema e se resolve da melhor maneira para o país, ou seja, resolve de forma amigável a aumentar o nosso perfil enquanto economia, subindo o nosso valor acrescentado. Até agora, aquilo que nós temos visto é que este crescimento, este dinamismo que tivemos, tem uma explicação fundamental, que é a dependência do turismo, e o turismo, como sabemos, é uma atividade de baixo valor acrescentado, de salários baixos e também de mão de obra que não precisa de ser muito qualificada. Temos as alterações climáticas e a transição digital com impactos na desigualdade, que podem ter impactos significativos no aumento da desigualdade, que são sempre promotores de tensões sociais, e finalmente temos o alargamento, seja ele para a Ucrânia ou para outros países, que se traduzirá inevitavelmente na redução dos fundos para Portugal e colocando-se, obviamente, mais um problema, que é a ausência de financiamento para os investimentos que ainda precisamos, e precisamos de muitos, como sabem. Quais são os riscos a curto prazo? A política monetária, o Bruno acabou de referir, até porque se nós amanhã vamos ter, como o António começou disse logo no início desta nossa sessão de trabalho, amanhã vamos ter a primeira descida, tudo indica, a probabilidade é quase, não podemos dizer 100%, mas pronto, 90% de probabilidade de ser o primeiro anúncio, é isso que está antecipado em todos os indicadores, mas aquilo que nós temos de ter consciência é que, apesar desta descida, como a inflação está mais baixa, a política monetária está, neste momento, mais restritiva do que estava quando a inflação estava nos 10%. E se o BCE levar demasiado tempo a baixar as taxas de juro, isto pode ter impactos, porque do ponto de vista real, esta taxa de juros pesa mais hoje do que pesava há uns meses, quando a taxa de inflação era bastante mais alta, e isto pode ter efeitos na moderação do crescimento numa economia que, apesar da redução da dívida, ainda tem um endividamento bastante elevado e quer as empresas, quer as famílias têm um peso, as famílias com crédito à habitação e as pequenas e médias empresas, algumas delas muito dependentes de taxa de juro variável. Contas públicas, riscos de curto prazo. Nós ouvimos o debate, ou estão muito piores, ou não sei se o muito se aplica, se calhar eu, como sou jornalista, gosto sempre de exagerar um bocadinho, mas pelo menos a afirmação de que as contas públicas estavam piores, nós não sabemos, neste momento não temos a certeza se estavam piores. O Governo acabou por nunca provar efetivamente que houve aqui uma corrida à despesa e que as contas estão muito piores, mas temos de admitir que podem estar piores, mas mais do que estarem piores, nós aquilo que temos de olhar é para o que aí vem e para aquilo que se está a desenhar neste momento, mas já lá vou. Quais são ainda os riscos de curto prazo? São a radicalização da sociedade, esperemos que não ocorra. Penso que se levou muito tempo a reconhecer que havia um problema que precisava de ser resolvido ao nível da imigração. Era muito difícil falar deste tema sem ser acusado de ser xenófobo, de ser anti-imigrante, mas quebrou-se essa barreira, já é um passo em frente.
Reconhecer que existe um problema já é um passo muito importante em frente, porque pelo menos começam-se a pensar em soluções. O Governo anunciou um conjunto de medidas esta semana, vamos ver se elas têm eficácia no sentido de não agravar as tensões que quem sai de Lisboa, quem não está na bolha de Lisboa ou na bolha do Porto, percebe que existem. E os estudos que existem sobre a imigração referem muito que as pessoas não valorizam tanto a questão económica, mas valorizam muito as questões das diferenças culturais. E nem sempre dizer que estão a contribuir para a segurança social não faz com que as pessoas se acalmem em relação aos sentimentos anti-imigração. São as diferenças culturais e a falta de integração, e é muito importante combater este problema seriamente, até porque, como sabemos, nós precisamos muito de imigrantes. Esta é uma questão que é muito importante que se resolva, para que aquilo que não está nas estatísticas, que é o aumento da insegurança, não venha depois a aparecer nas estatísticas. E a instabilidade política, que coloca a grande questão. Conseguirá Luís Montenegro aprovar o Orçamento de Estado para 2025, ou viveremos nós em duodécimos, como disse o Presidente da República, que foi o cenário que colocou recentemente, não falou em dissolução, falou em duodécimos, ou teremos ciclos mais curtos, mudando o Presidente a opinião. Este tema merece uma lupa sobre ele, e é sobre isto que nós estamos a assistir, ou é isto que nós estamos a assistir neste momento. Ainda hoje, como sabem, foi aprovada a proposta do Partido Socialista para o IRS. Não é a primeira vez que uma medida da oposição com impacto orçamental é aprovada. Por exemplo, a eliminação das SCUTs, das portagens nas SCUTs. Isto significa que o Governo pode perder o controlo da governação e das suas prioridades políticas, e pode, igualmente, entrar neste jogo do quem dá mais, que é aquilo que podemos designar como o problema do quem dá mais, que são tentações de dar cada vez mais, tentações populistas no sentido de manter ou de conquistar o poder. Nós, neste momento, contas feitas, por alto, porque há matérias, há medidas que ainda não temos uma estimativa, ou pelo menos eu não tenho uma estimativa do custo. Contas por alto, já estão comprometidos para o Orçamento do Estado de 2025 1.500 milhões de euros, entre medidas que foram aprovadas pela oposição e compromissos assumidos pelo Governo. 1.000 milhões de euros destes 1.500 são da promessa de redução do IRS jovem. Neste quadro, obviamente, não há condições para fazer mudanças impopulares, as famosas reformas estruturais. Nós, sem algumas mudanças impopulares, dificilmente conseguimos atingir uma taxa de crescimento da economia mais elevada, que nos se traduzirá em melhores salários que todos desejamos, e continuaremos nesta guerra de no fundo, tirar a uns. Se a manta não cresce, é tapar a cabeça, destapar os pés. Andamos um bocadinho neste jogo em que temos andado nos últimos anos, com crescimentos de 2%, não dá para mais. Mais grave ainda é se não se resolvem os problemas do cotidiano. Resolvem problemas do cotidiano como melhorar a qualidade dos transportes públicos, melhorar o acesso à habitação, a reduzir as tensões que existem com as comunidades imigrantes em algumas áreas e, como sabem, já se refletiram nas eleições. Tudo isto pode desencadear alguma instabilidade e desencadear o crescimento
do populismo. Além disso, do ponto de vista financeiro, se entrarmos no jogo do quem dá mais, sem ter noção dos efeitos que isto pode ter, nós podemos deitar por terra o progresso que fizemos, desde o programa de ajustamento até agora, independentemente de podermos discutir se os anos de 2015 a 2023, o caminho que foi seguido foi o melhor, se não havia outros caminhos, independentemente de debatermos isso, o que é certo é que hoje a economia portuguesa tem maior resistência financeira a eventuais choques financeiros externos, não está mais abrigada, nunca se pode dizer do ponto de vista financeiro que se está abrigado, mas está mais abrigada do que estava no passado e há aqui um risco de que isto possa acontecer. Claro que nós estamos a assistir, isto é um filme, nós temos estado a assistir a um filme muito interessante, que é uma batalha de reforçar, de conquista do poder e de reforçar o poder por outro lado. Aquilo que as sondagens e os estudos de opinião têm mostrado é que o Luís Montenegro tem conseguido afirmar-se como primeiro-ministro, é neste momento o político mais popular, é visto como mais competente e isso pode-lhe dar uma margem de manobra para que ninguém se atreva, digamos assim, a deitá-lo abaixo no orçamento durante a apresentação ou com a aprovação do Orçamento de Estado para 2025. Os cenários extremos de curto prazo, o tudo corre bem e o tudo corre mal. Eu vou começar pelo tudo corre mal, a economia afunda, podem ocorrer vários fatores, a própria Alemanha está a recuperar muito lentamente, como aliás o Bruno referiu. Outra razão pode estar relacionada com a restritividade da política monetária, que não podemos deixar de levar em consideração que, independentemente do valor, neste momento estamos com uma política monetária mais restritiva. Existirem tensões crescentes na sociedade portuguesa, ou seja, os problemas que as pessoas identificam como urgentes de resolução, não existir qualquer sinal de que eles estão a ser resolvidos, existirem novas eleições com o reforço da extrema-direita e, obviamente, aquilo que é a ameaça que paira sobre nós, que é o alastramento da guerra da Ucrânia e a entrada deste conflito pelas fronteiras da Europa. O tudo corre bem, é quase uma carta ao Pai Natal, se quiserem. Há aqui aspectos que são mais prováveis do que outros, mas é um bocadinho a carta ao Pai Natal, com a paz na Ucrânia, no Médio Oriente, ou o discurso da Miss Mundo, se quiserem. O retrocesso dos nacionalismos parece pouco provável até com as dinâmicas da geografia política internacional que foram referidos quer pelo Luís, quer pelo Bruno. Nós vamos viver tempos mais protecionistas e os livros de economia ensinam que tempos mais protecionistas geram menos crescimento. Cá está as ineficiências, preços mais altos, portanto, obviamente que isto vai acontecer, quer por decisão das empresas, muitas delas estão a decidir, as grandes multinacionais, para se protegerem, é muito pouco provável que isto retroceda. Estamos a viver um mundo diferente, esperemos que as novas gerações... eu apanhei a queda das fronteiras, não é? Vocês talvez não, mas já viveram com as fronteiras abertas, mas hoje já há sítios em que nós pensamos assim, mas porquê é que eu não fui àquele sítio, agora já não consigo lá ir? E já há sítios em que nós pensamos, é melhor eu ir lá, ver esse país, porque posso já não conseguir ir daqui a uns tempos. Bom, além disso tudo corre bem. A probabilidade da economia recuperar é elevada, as taxas de juros descerem rapidamente não parece ser tão verdade, e esse é o grande desafio, não é? A imigração e a habitação não têm soluções mágicas, mas pelo menos se existirem sinais de que estas medidas estão a ter alguma eficácia, o Governo também tem também apresentou um plano para a habitação, como sabem,
Não sei se será assim tão eficaz, veremos. Finalmente, a AD consegue aprovar o Orçamento de Estado, revelando-se eficaz esta estratégia que o Luís Montenegro está a seguir de anunciar investimentos, o novo aeroporto, o TGV, o IRS jovem, as soluções e propostas para a habitação, agora as questões relacionadas com a imigração. As sondagens e os estudos de opinião parecem indicar que sim, e pelo menos por aí isso pode levar-nos a termos menos risco político do que aquilo que se podia prever, digamos, há um mês, e o Governo não está em funções não está há 100 dias em funções, e isso pode, eventualmente, ser talvez um dos cenários mais prováveis. Eu deixo questões finais para nós alargarmos a conversa e conversarmos um bocadinho uns com os outros, que são... se vamos finalmente, esta é a questão do $1 milhão, não é? Quem encontrar a solução para nós, para aumentar a produtividade, se vamos conseguir aproveitar as oportunidades do reajustamento da globalização e se a instabilidade política consegue ser evitada, apesar de tudo, até acho que esta última não é mais difícil. Muito obrigada. Obrigado.